vereadores aqui no plenário, todos que nos acompanham aqui pela tribuna, pela galeria, pela TV Câmara, todos que nos acompanham neste momento, nessa manhã. Primeira coisa que eu quero dizer nesse debate sobre o IPTU é que o ano passado eu tive um dos meus melhores, mas também dos meus piores momentos na minha vida política até hoje. O ano passado, quando, ainda no mês de setembro, eu denunciei aqui um aumento em média de 400% que ia acontecer na cidade de Goiânia, e já antecipei meu voto contrário e trabalhei pelo meu voto contrário, eu sofri na pele todas aquelas ameaças que estão fazendo hoje para o vereador Clécio Alves. Fiz meu posicionamento correto, coerente, naquilo que eu acreditava, e sofri na pele todas as perseguições que um vereador poderia sofrer no mandato. De todos os alcances, desde as pessoas que tinham ligação comigo na gestão, que às vezes nem tinha qualquer indicação minha, mas só por ter me apoiado na campanha, foram todas demitidas e afastadas. Além disso, muita gente parou de conversar comigo, porque para a gestão municipal e para o PT, partido que eu fazia parte, eu tinha me tornado um leproso. E depois, ainda fui expulso do partido, porque tive coragem de me posicionar e de votar contra um aumento que estava na margem de 400%. Mas, mesmo com toda a perseguição e passando os piores momentos da minha vida política, eu também tive a maior alegria da minha vida política. E por que eu tive a maior alegria da minha vida política? Porque eu pude andar na feira, andar no setor, visitar casas de amigo, ir à igreja, passar por todos os lugares que eu passava com a cabeça erguida. E todas as pessoas elogiando a postura do vereador Tairone, que mesmo estando no partido, mesmo o partido tendo um posicionamento, foi capaz de chegar nessa Câmara e votar a favor do povo e não a favor de interesses partidários ou interesses momentâneos de uma gestão que não estava dando certo. E isso eu escuto até hoje. A minha maior alegria é poder olhar no rosto das pessoas e ouvir, principalmente de quem votou em mim, falar: você disse que não ia baixar a cabeça, você disse que teria independência, você disse que continuaria sendo coerente, e eu comprovei na prática a sua atitude, vereador Tairone. Por isso eu quero te parabenizar, e por isso você pode contar comigo para todas as coisas que forem necessárias. Para mim foi uma alegria e está sendo uma alegria. Eu digo aos vereadores aqui, quem votar contra esse aumento vai ver, perceber, sentir da população o tanto que é melhor você ser coerente e perder esses carguinhos sim. Perder essas coisinhas de interesse sim, vereador Clécio Alves. Porque é melhor perder uma pessoa ali, que você até gostaria que ela tivesse empregado, você até gostaria que ela estivesse trabalhando, mas que é melhor ela sair para você defender aquilo que você acredita, do que você vender sua alma por coisas insignificantes e fazer da política aquilo que a gente é contra, que é a política da politicagem, a política da jogatina e a política dos interesses particulares. A política tem que ser política com P maiúsculo, e o objetivo da política sempre tem de ser o interesse da população. Em todas as ocasiões, a gente tem de pensar, se eu não fosse vereador, se eu estivesse do outro lado, como eu votaria, qual seria a minha posição na Câmara Municipal de Goiânia? E aí,
eu trago alguns agravantes. Porque tem gente falando aí, vai ser só a inflação. Primeiro que eu vou desmentir essa história de que vai ser só a inflação. Mas segundo, que mesmo se fosse só a inflação, os comerciantes e as indústrias que geram emprego, essas estão recebendo, além da inflação, uma porcentagem de até 20%, podendo chegar a 25%. E aí eu pergunto, isso não vai atingir a população? Por quê? O comerciante, na hora que ele perceber que ele tem que pagar imposto, ele não vai arcar com esse custo, não. Ele vai colocar esse custo no produto. E aí, já temos a inflação do país que anda aumentando. Obviamente, vai chegar até a população também o aumento do IPTU que vocês estão votando, a maior aqui para os empresários, para quem tem indústria e para os comerciantes. Além disso, não é verdade essa história de que aumenta só a inflação, não. Porque se pegasse o que foi pago no carnê e tivesse só a inflação, aí sim poderia se falar em aumento só de inflação. Mas o que na verdade acontece é aumento da inflação já no projeto antes da multiplicação com a alíquota. Então já existe o aumento da inflação, o aumento dos 5%, dos 10%, dos 20%, e depois ainda vai ter a multiplicação com a alíquota, que vai dar um aumento muito maior do que a inflação no final das contas. Então a gente tem que ser coerente, a gente tem que ser responsável e não fazer esse discurso de que vai ser só a inflação, porque quem falar isso está mentindo para a população e está desrespeitando a população. Além disso, é importante a gente deixar claro que na hora que você aumentar na planta de valores, se muitos prédios, se muitos locais hoje não têm os 200%, os 200 mil em valores, esses 200 mil poderá ser atingido ou até ultrapassado. Então, além da inflação, você vai ter esse aumento do que ultrapassar, porque muitos vão passar a margem dos 200 mil, já que o aumento é na planta de valores. Então, é importante a gente ser responsável e coerente com a população. Além disso, é importante ficar muito claro aqui, que não existe planejamento, que não existe estratégia. Eu acredito que a gente até poderia discutir, sim, a possibilidade de um reajuste, de um aumento, se você tivesse metas estabelecidas, e se lá na ponta a população não estivesse reclamando a falta de médicos, se lá na ponta a população não estivesse reclamando a falta de estrutura nos CAIS, se lá na ponta os servidores públicos municipais não estivessem reclamando a falta de condição de trabalho, de execução do serviço público, se lá na frente a gente tivesse todos os buracos da cidade, não só tampados, mas a cidade recapeada, se as obras que fossem feitas não estivessem passando pelo absurdo de estarem sendo colocadas a provas, porque são obras que estão matando e que não estão dando a devida eficiência para a cidade, se as praças estivessem bem urbanizadas, se a cidade estivesse florida, se na verdade, a população não estivesse sofrendo o descaso que vem sofrendo no trânsito, em todos os lugares por onde ela passa. Então, é importante a gente ter uma ciência clara aqui, de que a população até poderia compreender, se tivesse planejamento, e se esse planejamento fosse executado, e não feito às pressas ou de última hora, como tem acontecido no município. E eu quero encerrar dizendo que nós estamos passando por um momento muito singular do país. O preço das coisas voltou a aumentar de forma absurda. Tem muita gente que está somando o dinheirinho para poder ter uma alimentação no final do mês. Nós estamos num momento crítico do país de crise. E essa crise tende a aumentar, infelizmente. E aí, eu não estou falando aqui de lei, de legislação, de investimento público. Eu estou falando de condição de sobrevivência de muitas pessoas que já sofrem com o aumento de várias cargas tributárias e que vai continuar sofrendo se a gente aprovar esse IPTU